Oi, eu sou a Priscila, faço parte da Juventude Pibre e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre alguns capítulos de João. Eu vou falar sobre o capítulo 7, 8 e 9. Então, no capítulo 7, começa contando a história de Jesus na festa dos tabernáculos. Os irmãos de Jesus falaram para ele ir até a festa para fazer as boas obras, porque as pessoas precisavam ver as obras de Jesus. E Jesus disse a eles que ainda não era a hora, porque Jesus sabia que as pessoas estavam atrás dele para matá-lo. Aí, depois disso, os irmãos de Jesus falaram assim, tudo bem, então a gente vai para a festa. Os irmãos de Jesus foram para a festa e depois disso Jesus foi escondido para a festa. E aí no meio da festa Jesus apareceu, foi para o templo e começou a ensinar. E aí quem estava lá começou a questionar a Jesus, perguntando como é que você está ensinando se você não sabe a lei? E Jesus virou para eles e falaram assim que se eles colocassem em prática o que ele estava ensinando, eles veriam que o que Jesus estava ensinando era a lei de Deus. E aí enquanto Jesus estava lá ensinando, o povo começou a questionar se as autoridades que estavam lá presentes estavam acreditando que Jesus era o Messias, porque ninguém estava fazendo nada, ninguém estava indo atrás dele para matá-lo, já que eles estavam procurando Jesus estava ali na frente deles. E aí eles falaram assim que ele não era o Messias, porque quando o Messias viesse, eles reconheceriam, porque não sabiam de onde o Messias ia vir, mas eles sabiam de onde Jesus era. Aí Jesus virou para eles e falou assim que ele era de Nazaré, que ele era assim, filho de Maria, mas ninguém sabia de quem ele era filho, ninguém conhecia a Deus, né? E aí quando Jesus disse isso, muitas pessoas começaram a crer nele naquele momento. E aí os fariseus ouviram todo mundo comentar isso sobre Jesus e mandaram ir atrás deles, os guardas irem atrás de Jesus para matar Jesus. E aí quando eles chegaram até Jesus, Jesus virou para eles e disse assim que ele ficaria no meio deles por pouco tempo, que ele ia para um lugar que ninguém ia achar ele. No último dia de festa, Jesus se levantou no meio da multidão e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Que é onde entra o versículo que mais me marcou nesse capítulo, que eu vou ler para vocês. Que é: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse versículo quer dizer que quando a gente crê no Senhor e convida Ele para fazer parte da nossa vida, a gente recebe o Espírito Santo, que começa a transformar o nosso caráter, influenciar nossas atitudes. E o Espírito Santo é a verdadeira água viva. Não existe outra água, outra fonte que possa jorrar na nossa vida, no nosso coração. Então, agora eu vou falar sobre o capítulo 8. Depois que Jesus falou aquilo lá na festa dos tabernáculos e grande parte do povo começou a acreditar que ele era o Messias, os judeus começaram a provar Jesus, né? Então, Jesus estava lá ensinando e os fariseus levaram uma mulher adúltera. E aí eles chegaram em Jesus e falaram que aquela mulher tinha sido pega no ato do adultério. E perguntaram a Jesus o que eles deviam fazer com ela. Porque, segundo a lei de Moisés, deviam matar aquela mulher a pedradas. E aí eles provaram Jesus, porque se Jesus concordasse e falasse assim, não, pode matar ela a pedrada, eles iam ter certeza que Jesus não era o Messias e que eles iam falar... E aí eles iam falar que Jesus não era misericordioso, eles teriam a prova que eles queriam contra Jesus. E aí Jesus virou para eles e disse: se algum de vocês não tiver nenhum pecado, vire e atire a primeira pedra. E aí todos eles foram embora, ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus virou e falou assim: ué, não ficou ninguém para julgar? Aí ela virou e falou assim: não, Senhor. E aí Jesus virou e falou assim: e nem eu irei te julgar. E aí Jesus disse à mulher: eu também não a condeno, vá e não peques mais. E aí depois disso Jesus continuou os seus ensinamentos. E aí ele entrou numa parte que diz que ele é a luz do mundo
e quem o segue não entrará em trevas. E aí depois disso Jesus continuou ensinando o povo. Nesse ensinamento ele virou e falou, eu vou ler o versículo, é o versículo 12. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí depois disso Jesus continuou o ensinamento dele. E então, o que a gente tira de conclusão nessa história do capítulo 8, que quando Jesus não condena a mulher, ele não julga a mulher e fala para ela ir não pecar mais, o que a gente tira de ensinamento é que a gente, antes de julgar o próximo, antes de criticar ao próximo, a gente tem que olhar para nós mesmos, porque ninguém é perfeito. E assim como o meu irmão tem um pecado, eu também tenho um pecado. Então a gente não deve julgar. Agora eu vou falar sobre o capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre a cura de um cego. Jesus fez a cura de um cego de nascença. E depois que Jesus curou esse cego, Jesus encontrou ele novamente e começou a ensinar a ele sobre a cegueira espiritual. Então, além de Jesus ter curado o cego externamente, Jesus curou o cego também no interior dele. Jesus plantou a semente no coração dele para ele começar a enxergar a vida da forma correta, da forma clara, conforme os ensinamentos de Jesus. Então foi isso, gente. Amanhã terá outro jovem aqui contando histórias de outros capítulos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me deu de estar aqui, Senhor, contando, Senhor, a história, podendo, Senhor, levar até as pessoas os ensinamentos, Senhor, que o Senhor passa pra gente, Senhor. Que através, Senhor, desses vídeos gravados, Senhor, por cada jovem da nossa juventude, possa, Senhor, tocar o coração, Senhor, de várias pessoas, Senhor, não só da nossa igreja, mas pessoas fora dela também, Senhor, que esses vídeos possam chegar em vários lares, Senhor, em vários lugares, e que através desses vídeos possam, Senhor, ter transformações na vida de várias pessoas. Obrigado por tudo, abençoa a vida de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, amém.